2024 não foi um dos melhores anos para o cinema de terror e suspense, mas ao mesmo tempo, os bons filmes que a gente teve esse ano realmente foram bons. Não foram medianos, não foram ali mais ou menos, foram bons. E é claro que também tivemos filmes ruins para muito ruins, e também aqueles filmes que ficam ali no meia boca, assistível. Então assim, foi um ano bem nivelado, pra ser sincero com vocês. Mas já tivemos anos melhores, onde a gente teve mais filmes bons do que ruins. Isso é muito atípico, mas às vezes acontece. E esse ano tivemos criaturas alienígenas, monstros esquisitos, um debate sobre fé e religião. Tivemos também a nossa estrelinha finalmente entrando em ascensão, um filme de bebê maldito, um filme de perseguição, um filme sobre um bilionário que é muito maldoso. Não que outros bilionários sejam bondosos, mas enfim, vocês entenderam. Foi um ano pra todos os gostos, e eu trouxe aqui o meu top 10 de filmes aí de 2024 de terror e suspense, que eu considero os melhores. Eu sei que vai ter gente que vai discordar da minha lista, e tá tudo bem vocês discordarem, tá? Até quero que vocês montem a lista de vocês aí nos comentários. Coloca o top 10 de vocês, que eu quero muito saber quais filmes vocês colocaram aí nele. E aí a gente pode conversar mais sobre os filmes que vocês colocaram, que vocês gostaram, que eu não gostei tanto, mas que talvez entre na lista de vocês. Eu acho que vai ter um filme específico no top 10 de vocês que não vai entrar no meu, porque eu não gostei tanto desse filme. Na verdade, mais de um filme, acho que 2 ou 3 pelo menos, que não vai entrar no meu top 10, mas que eu sei que o povo gostou. E assim, quem sou eu pra contestar o gosto dos outros, né? Tá tudo bem. Mas quando chegar a lista de piores do ano, o filme que vocês colocaram no top 10 talvez entre lá. E aí sim eu vou ser massacrado. Eu acho que até o top 10 de melhores vai ser mais de boa, mas o top 10 de piores, aí eu acho que vai ficar pesado pra mim. Mas enfim, isso vem depois e vai depender também do engajamento de vocês aqui. Então engaje nesse vídeo, comenta muito lá embaixo falando se você concorda ou discorda da minha lista. Coloca a sua lista lá pra saber qual é o seu top 10. E comenta muito aí. Até vou trazer umas menções honrosas de filmes que não entraram na minha lista de top 10, mas que ao mesmo tempo merecem ser comentados aqui. Então tem bastante coisa pra gente falar nesse vídeo. E sem mais delongas, deixa o like que é muito importante. Se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito. E comenta lá embaixo o que você achou dos filmes de terror desse ano. Coloca tudo lá que eu quero muito saber o que você tem a dizer. Em 10º lugar na minha lista ficou Um Lugar Silencioso, dia 1. Esse prequel nos levou pro primeiro dia da invasão alienígena que aconteceu lá na franquia O Lugar Silencioso, nos filmes ali estrelados pela Emily Blunt. Só que aqui a gente vai acompanhar 2 outros protagonistas. E também a gente vai acompanhar um gatinho fofinho correndo ali pelas ruas de Nova York, não só pra se salvarem, mas pra encontrarem um pedaço de pizza perfeito. Gente, eu adorei o gatinho desse filme, gostei muito da jornada dos personagens, principalmente porque eu senti que eles tiveram uma conexão legal. As cenas de tensão do filme funcionaram pra mim, e foi aquele filme que eu não tava esperando nada e ele conseguiu me cativar, porque os momentos tensos realmente eram tensos, a sensação de urgência era sentida pela gente que tava assistindo, e o filme expandiu o universo de O Lugar Silencioso sem trazer coisas novas, né, trazendo só o que já tinham trazido antes, mas isso ainda conseguiu ser uma expansão legal, que trouxe novos cenários, novos sobreviventes e novas situações. Então foi uma adição sólida muito boa pra essa franquia. Eu acho que foi um filme competente, até melhor que o segundo, que eu não gosto tanto comparado ao primeiro, mas foi um filme visualmente impressionante, com atores bons, com uma história legalzinha e que me divertiu nos cinemas, então entrou no 10º lugar. Lupita Nyong'o, diva demais, rainha, adoro ela. Agora, antes da gente falar da 9ª posição, vou trazer aqui uma menção honrosa, que eu sei, vocês provavelmente esperavam que entrasse no meu top 10, mas ele ficou out esse filme, e eu estou falando de Maxine. Eu amei Maxine, tá, gente? Só pra pontuar isso, eu gostei bastante do filme, mas eu não consigo colocar ele no top 10. Ele tá ali no meu top 15, mas no 10 não dá. Eu fiquei muito feliz que esse ano eu tive a oportunidade de entrevistar a Mia Goth e Ty West por conta desse filme, então assim, foi uma conquista gigante pra minha carreira como criador de conteúdo. Então eu fico muito grato pela Universal ter dado a oportunidade, fico muito grato deles terem sido uns amores comigo e terem respondido as perguntas que eu fiz. Então foi um filme que me marcou de uma certa forma, e foi um filme que eu assisti esperando muito. E ele não entregou tanto quanto os 2 anteriores tinham entregado, principalmente Pearl, porque Pearl elevou tanto o nível dessa franquia. Quando chegou em Maxine eu esperava algo vibe Pearl e não recebi isso. Mas ainda assim, Mia Goth brilha nesse filme, ela é a protagonista perfeita. A estética dos anos 80 também sempre me cativa, gostei de ver aquelas participações especiais que aparecem como Sophie Thatcher, a Halsey, a Lily Collins, todas as participações do filme são fantásticas, mesmo que todas sejam pequenas e muito mal utilizadas. E ainda eu tenho que destacar as cores de neon que eram muito bonitas, a trilha sonora que era fantástica. Então assim, o filme tem muitos pontos positivos, mas a trama, que é o mais importante, ela se perde totalmente. E todo aquele enredo envolvendo o pai da Maxine é um desastre pra mim, é um desastre completo. Aquele final do filme não consigo abraçar tanto. Então é um filme que me diverte, mas não é um filme que fecha
franquia com tanta dignidade quanto ela merecia. E por isso que ficou aqui na menção honrosa, que eu acho que eu devo mencionar mais que o filme não é uma das melhores coisas do ano. Agora, em nono lugar, eu vou colocar A Primeira Profecia. Ultimamente, a gente tá tendo muitos filmes de terror religiosos envolvendo bebês, como, por exemplo, Apartamento 7A, que foi o prequel de Bebê de Rosemary, teve Imaculada, teve também A Primeira Profecia, teve outros filmes, teve até série, que foi American Horror Story Delicate. Então, assim, muita coisa envolvendo culto, envolvendo bebê, envolvendo religião. Então, assim, é algo que tá saturado, vamos ser sinceros. E por falar em tá saturado, a franquia Profecia já tem tanto filme que eu pensei, esse daqui vai ser uma bomba. Mas eu fiquei ali sem chão quando eu percebi que o filme era muito bom. E ele me provou que, às vezes, há espaço pra filmes inesperados durante o ano, porque é aquele filme que não tava dando nada. E ele mistura aquela vibe tradicional de filmes de terror com igrejas, exorcismo e, claro, padres perturbados. E a abordagem moderna que ele conseguiu trazer pra franquia, criando uma história que equilibra o terror psicológico com o terror físico, né? Porque é um filme que a gente vê que tem um body horror muito enraizado ali na história. Tudo isso conseguiu ser um grande diferencial pra esse filme ser um destaque. E pra esse filme conseguir desenvolver muito bem seus personagens de uma maneira que você acaba desacreditando que ele vai fazer os personagens saírem daquela previsibilidade. E ele faz isso muito bem. Tanto que a protagonista poderia ser uma vítima indefesa, mas ela não é. Na verdade, ela é uma mulher muito forte, que lida com traumas do passado, enquanto tenta desvendar os segredos ali que rodeiam ela. E ela tenta também entender um pouco sobre a tal profecia. E tem ali muitas reviravoltas boas que me fizeram ficar de queixo caído no final das contas. Então, eu curti bastante esse filme. E a protagonista vivida pela Neo Tiger-Free é uma das melhores protagonistas desse ano. Eu falo isso com muita leveza. Porque se eu fizesse uma lista de melhores performances e de melhores protagonistas, ela entrava nas duas. É sério, ela tá muito boa. Agora passamos pro oitavo lugar, que é um terrir, né? Uma comédia com terror. No caso, Abigail, que pra mim foi um dos mais esnobados desse ano. Eu entendo, Universal Pictures não vendeu o filme muito bem pro público, mas o filme merece seu respeito, gente. Merece ser respeitado, merece ser visto, merece a audiência de vocês. Primeiro que a gente tem um filme com um elenco muito bom. Melissa Barrera tá ali, Dan Stevens tá ali, Catherine Newton tá ali, elenco de peso. Segundo, o filme consegue tornar uma garotinha vampiro no centro de uma história que poderia dar totalmente errado, mas que na verdade eles conseguem unir o tom de comédia com o gore, com o terror. Então é um filme que tem muito sangue, mas ao mesmo tempo é um filme que você tá rindo enquanto você tá vendo o sangue sendo jorrado ali. E pra mim, a Abigail, que é a protagonista, a nossa vampirinha, ela consegue ser sarcástica na medida certa, ela consegue ser debochada na medida certa. E quando ela controla ali a personagem da Catherine Newton e faz ela de marionete, isso só torna o filme ainda melhor. E eu amo ver a Melissa Barrera como Final Girl. Ela nasceu pra ser Final Girl e ela melhorou muito a atuação dela desde Pânico 5, e nesse filme ela provou que ela é uma atriz boa. E ela só precisava lapidar ali aquele jeito dela, e ela conseguiu aqui isso pra mim. Eu adoro Abigail, eu já assisti mais de uma vez Abigail, me diverti horrores com esse filme, e acho que é aquele filme que merece muito mais atenção das pessoas. Eu até queria muito uma sequência, acho que merecia uma sequência, ia ser muito divertido. Mas pelo jeito não vai ter, porque o filme foi totalmente esquecido no churrasco. Uma pena, porque realmente eu curti esse filme. Agora passamos pra outra menção honrosa. Esse filme eu acho que poucos assistiram, mas eu acho que foi um terror que se destacou dentro da bolha cinéfila. Eu gostaria que ele saísse da bolha cinéfila e atingisse mais gente. Eu tô falando de Audit, que conta a história ali de duas gêmeas, uma acaba morrendo e a outra acaba indo atrás pra descobrir quem matou ela, ou por que mataram ela, e ela quer vingança. E é muito legal que ela é meio médium, sabe? Ela consegue sentir as coisas, ela consegue prever as coisas. E pra mim esse filme tem uma vibe perturbadora, ele tem uma vibe obscura, e ele consegue passar o terror de uma maneira que eu não esperava tanto inicialmente. Tanto que tem um boneco lá de madeira que é muito esquisito, e que passa uma vibe muito esquisita quando você tá assistindo. Então você se sente intimidado por esse tal boneco, e esse filme consegue ser aquele terror bem indie, que você tá assistindo ali de uma maneira despretensiosa, mas que ele te pega de jeito. É isso daqui. Aposto que vocês vão curtir. Deem uma chance se vocês não deram. Tem um vídeo falando só sobre ele, depois vejam, tá bem legal. Agora em sétimo lugar, um filme que eu acho que não vai entrar na lista de ninguém de melhores do ano, mas entrou na minha. E alguns vão reclamar falando que esse filme é horrível, porque eu sei que teve muita gente que acabou assistindo esse filme e não curtiu ele, mas eu curti. Me julguem. Vocês vão ainda me julgar muito mais pro final com uma menção rosa que eu vou colocar aqui, mas esse filme foi um ponto fora da curva pra mim, e por ser a estreia da Anna Kendrick na direção, pra mim ela fez um ótimo trabalho. Na trama aqui a gente vê a história real de uma mulher que aceita participar de um programa de namoros chamado The Dating Game, só que ela não sabe que um dos participantes é um serial killer, e ela acaba escolhendo ele nesse tal programa, e eles começam ali a meio que se conhecer rapidamente, só que ele apresenta um jeito bem esquisito, um jeito que quando você olha você pensa, nossa, ela vai ser a próxima vítima dele, mas graças a Deus ela não é a vítima, e o filme em si vai abordar todas as vítimas aí que já passaram pelo caminho dele, vai abordar como ele foi capturado, qual era o modus operandi dele, e esse assassino chama Rodney Alcala, e é muito legal essa história dele, porque ela é muito parecida com a que a gente tem aqui no Brasil do Maníaco do Parque, é muito parecida mesmo, é chocante. E eu que gosto de um true crime e adoro adaptações de true crime, gostei bastante desse filme, gostei da forma com que ele é meio otimista de uma maneira, tanto que ele não aborda explicitamente as mortes das vítimas
vítimas do Rodney. Eu gostei muito disso, porque ele preserva muitas vítimas. Só que o filme também dá uma falhadinha em alguns momentos, porque ele poderia ser mais ousado em alguns pontos e mostrar que o Rodney realmente era um grande vilão, mais maldoso do que ele é apresentado aqui no filme, e isso não acontece. Então, o filme às vezes fica muito na superfície, mas isso não tira o mérito dele ser bom. E dele ser bem impactante e ser bem interessante para o contexto que ele quis trazer, que é sobre ficar atento em tudo que você tá fazendo, não se relacionar com qualquer um, tentar sempre não ir pro meio do deserto com alguém. Então, eu acho que o filme trouxe a mensagem que ele queria trazer de uma forma boa e pra mim foi gratificante. Agora, em sexto lugar, nós temos Strange Darling, um filme que ninguém no Brasil está falando. E assim, eu assisti esse filme, fiz o roteiro desse filme, mas eu nunca consigo gravar o vídeo desse filme. Eu nunca tenho tempo de gravar o vídeo desse filme, mesmo que eu tenha adorado ele e eu queira falar sobre ele pra vocês, eu não consigo parar pra gravar, porque eu nunca tenho agenda pra postar esse vídeo. Porque sempre aparece outra coisa, e outra coisa, e outra coisa, e eu fico procrastinando, mas ó, a procrastinação vai acabar. Depois dessa lista, vai ter o vídeo desse filme, ou até antes dessa lista, não sei quando eu vou postar essa lista, mas enfim, vou postar o vídeo desse filme. Me cobrem, porque esse filme é muito bom. Mas só pra vocês terem o gostinho, esse filme desconstrói o gênero terror e apresenta ali duas pessoas disfuncionais que formam meio que um casal, e a gente vê a jornada violenta e as manipulações que acontecem nessa relação dos dois. E a dinâmica entre os protagonistas é tão improvável, tão imprevisível, que isso se torna viciante pra gente. E a forma com que o filme é montado e a forma com que as cenas se alternam entre momentos ali um pouco mais de boa, onde a gente vê as coisas acontecendo logo no começo da relação deles, pra depois a gente ver a brutalidade, as coisas acontecendo de uma forma intensa. Isso é montado no filme de uma maneira muito, mas muito inteligente e muito instigante, porque você não sabe em quem você deve confiar, pra quem você deve torcer, o que tá acontecendo, você simplesmente chega na loucura que tá acontecendo e você embarca nessa loucura e tenta entender o que tá rolando. Então o filme tem uma montagem fenomenal, tem uma performance maravilhosa da Willa Fitzgerald e do Kyle Garland, que assim, dois protagonistas maravilhosos. E o roteiro é uma montanha-russa emocional, gente, que é montado de uma maneira pra te confundir, mas à medida que a confusão começa a acontecer, mais você fica instigado pra saber onde tudo vai terminar. Eu adorei esse filme, eu fiquei obcecado por esse filme e eu quero que vocês assistam esse filme. Depois eu vou trazer o vídeo falando só sobre ele, porque ele merece. Mas é isso, Strange Darling merece estar nessa posição, porque ele é bom. Agora vamos pra menção honrosa, que tem que ser Speak No Evil. Esse filme pra mim conseguiu ser melhor que o original. Ele é um remake que consegue adaptar o original de uma maneira muito boa e mudar ali aquele final que pra mim foi um dos piores momentos do original. Eu até gosto do original até certo ponto, mas o final pra mim é terrível. E esse remake conseguiu sair daquela previsibilidade e da tontice dos protagonistas e entregou ali um final onde os personagens não deitam pros vilões. Então a gente vê os personagens atacando e eu adoro esse final. Eu adoro a forma com que eles atacam, eu adoro a forma com que eles tentam se salvar até não aguentarem mais. Então assim, é uma grande jornada. O marido é burro, assim como lá no filme original, então isso não mudou. Só que a esposa dele é inteligente e ela não deita pra ninguém. Então isso é muito bom. Eu adorei a brutalidade do filme, curti os protagonistas e achei a história um repeteco do que já tinha sido feito, obviamente porque é um remake, mas muito mais bem trabalhado. Então pra mim, Speak No Evil merecia estar aqui. Agora em quinto lugar eu vou colocar Herege, que eu já esperava que fosse um dos meus queridinhos do ano, porque ele tinha tudo que eu gosto num filme ali de suspense psicológico barra terror. E aí eu assisti e gostei bastante do que eu vi. Mas ainda assim eu não tiro completamente o chapéu pra ele, porque, meu, as protagonistas eram meio burras. Eu sinto que Herege foi um filme que soube abordar o terror religioso de uma outra maneira, então ele conseguiu misturar paranoia com medo, com o mistério mesmo da própria história. E a gente vê o personagem do Hugh Grant prendendo duas jovens ali numa casa e fazendo joguinhos psicológicos com ela pra testar a fé delas, então isso foi um ponto muito positivo, ainda mais porque o filme traz aquela sensação de claustrofobia muito legal, porque os cenários geralmente são sempre muito mais fechados, são mais escuros, e o personagem do Hugh Grant tá maravilhoso. Eu acho que um dos pontos mais fortes desse filme é esse personagem. Esse antagonista é muito assustador, muito biruta, muito esquisito, então isso funciona muito bem. E Sophie Thatcher e a outra atriz lá, que eu não me recordo o nome, elas também formam uma dupla legal, mas ao mesmo tempo elas são o ponto fraco do filme, porque enquanto esse personagem que é o vilão, ele consegue ter nuances e você consegue odiar ele, mas ao mesmo tempo gostar dele. É muito doido a forma com que o filme trabalha esse personagem. Essas duas eu acho que elas são mais vazias do que o normal, então acaba que você não se importa tanto com elas, mesmo que você queira que elas saiam da situação. Aí assim você fica tipo, eu quero ver ele torturando vocês um pouquinho mais. Mas o ponto mais legal desse filme é ver a questão entre fé, religião, como o filme lida com isso, como o próprio vilão tem a concepção dele sobre o que acreditar em algo e ver como ele tortura as pessoas por conta de tudo isso, né? E eu gostei bastante desse filme, merece estar nessa posição. E eu percebi que agora que o filme chegou na loja digital, algumas pessoas falaram que não gostaram tanto dele, mas quando tava no cinema todo mundo tava falando bem. E a nota do Rotten também tá muito legal. Então assim, gente, vamos decidir o que vocês querem. Gosto ou não gosto, eu pelo menos curti.
Não vou mudar minha opinião. Agora, em quarto lugar, Pisque Duas Vezes, que é um suspense psicológico que pra mim foi um dos mais legais do ano. A história gira em torno de duas jovens que acabam recebendo um convite ali de um bilionário pra ir pra ilha dele. Elas vão ali super de boa, só que elas começam a perceber que tem algo de errado acontecendo ali. Elas não ficam lembrando do dia anterior, elas na verdade vão passando dias e dias nessa ilha sem saber o porquê que elas estão ali, se elas realmente estão se divertindo e o que tá acontecendo nesse meio tempo. Porque elas não têm muita memória do dia anterior. E é muito doido isso. É muito doido, principalmente quando chega na reviravolta. Eu assisti sem saber absolutamente nada do filme. Foi aquele filme que quase nem foi divulgado. Então quando eu assisti, eu fiquei tipo, oh meu Deus, o que está acontecendo aqui? Então foi muito legal, foi da hora ver o Channing Tatum interpretando um vilão, foi da hora ver as mulheres tomando frente do filme, né? E não deitando também pra esse cara. Então, quando era necessário, elas iam lá ficar de frente com ele e bater aí de frente com todos os homens. E eu curti bastante a forma com que Pisque Duas Vezes brincou com a nossa cabeça, brincou com a nossa ideia do que a gente tinha de percepção das pessoas e a forma com que o filme coloca pequenos detalhes pra gente analisar e pra gente captar o que eles querem. Então não é um filme que te joga todas as informações logo de cara. É um filme que vai jogando pequenas pecinhas do quebra-cabeça e você vai ter que ir montando aos poucos. Então eu adoro isso, eu adoro que brinquem com o meu cérebro e Pisque Duas Vezes foi exatamente esse filme. Um filme que brincou muito com o meu cérebro. E eu adorei assistir esse filme no cinema, foi uma experiência muito boa esse ano e eu precisava colocar ele aqui nessa lista. E antes de chegar no top 3, eu preciso fazer essa menção honrosa. Meu Deus, eu vou ser julgado. Gente, as menções honrosas, só pra deixar claro, elas não estão em ordem de esse filme merecia estar aqui porque ele é melhor e tá próximo do top 3. Não, são só menções honrosas que eu separei aí durante o vídeo e só isso, nada mais que isso. Mas eu preciso colocar esse filme porque assim, eu esperava que ele fosse muito ruim. Ele realmente é ruim, mas ele não é muito ruim. Eu acho que ele é um filme divertido que as pessoas não compraram a ideia dele. Então ele entrou nas menções honrosas porque eu não achei ele tão ruim quanto as pessoas falaram que ele era. Eu tô até com medo de falar porque eu vou ser julgado. Mas eu gostei de O Tarô da Morte. Ai, calma. Não me batam, desculpa. O filme é uma farofa? É, mas é uma farofa divertida, é uma farofa com personalidade. A trama gira em torno de um grupo de jovens que vai mexer num baralho de tarô ali maligno, eles acabam sendo infectados por esse baralho, uma maldição acaba se impregnando neles, e agora eles vão morrer a partir da previsão de tarô do signo deles, que acabou sendo ali meio que a previsão que eles fizeram no começo do filme. É bobo, a história é boba. Desde o trailer parecia que era bobo. E o filme entrega exatamente isso, algo bobo. Pra mim, esse filme é uma premonição, fora da franquia premonição. Com o tarô e com o horóscopo, porque é isso que a gente recebe aqui. E já vindo da Sony, né, um filme vindo da Sony, a gente já espera o pior. Então, eu tava esperando o pior desse filme e quando eu assisti eu não me decepcionei tanto quanto eu imaginava que ia me decepcionar. Na verdade, eu consegui me divertir com o que eu tava assistindo. Ainda assim, eu acho que é um filme que precisava de gore, então se tivesse sangue, eu acho que ele melhoraria 90% do que ele tava fazendo. E também eu acho que é um filme que poderia ter ousado mais em alguns momentos, e não fez isso. Mas eu sinto que alguém da Sony fez assim, calma aí, vamos baixar a bolinha, fazer um filme mais de boinha, pro pessoal assistir, e foi isso. Mas eu não achei esse filme terrível. É o tipo de filme que você assiste numa sexta-noite com os amigos pra vocês darem risada das tosquices. Então, eu acho que é um filme super daorinha e eu queria pôr ele na menção rosa aqui porque... eu precisava mencionar que eu curti. Eu precisava. Eu já tinha falado de outros momentos esse ano, mas precisava trazer nessa listinha. Eu sei, vou receber julgamentos. Desculpa por ter gostado de um filme ruim. Agora chegamos no top 3, uhul! E esse top 3 começa com Alien Romulus. Pra mim, gente, esse top 3 deveria ser tudo top 1, porque eu não consigo diferenciar nenhum desses 3 filmes. Foi muito difícil fazer esse top 3, porque pra mim todos têm a mesma nota, todos foram muito bons. De diferentes maneiras, mas foram. Porém, eu tive que fazer um top 3 e eu fiz às cegas. Então foi tipo assim, esse vai ficar aqui, esse vai ficar aqui, esse vai ficar aqui. Mas foi difícil, foi muito difícil fazer esse top 3. Até quero saber qual o top 3 de vocês. Já colocaram nos comentários que eu quero saber? Coloca lá. Então tá, a franquia Alien renasceu com Alien Romulus, e o que poderia ser um desastre igual foi Alien Covenant, aqui, na verdade, foi um filme que rebuscou muito o que o primeiro Alien fez, O Oitavo Passageiro, trouxe muito da mitologia dos filmes e conseguiu ser um filme maravilhoso. Um filme delicioso de ser assistido no cinema. Eu assisti 2 vezes. Sabe aquele terror claustrofóbico, aquele terror que é intenso, aquele terror que te deixa na ponta da cadeira? É exatamente o que eu senti assistindo Alien Romulus. Aqui a gente acompanha uma nova equipe de exploradores que vai tentar roubar ali uma nave desativada, e eles acabam dando de cara ali com vários xenomorfos, com facehuggers, que atacam eles, e aí eles acabam sendo infectados. Eles têm que sair dessa situação, mas as coisas não dão muito certo. E aí a gente vai ver eles tentando lutar pelas suas vidas pra sobreviver, né? E é uma cena de ação atrás da outra, é cena ali com pura adrenalina, aquela adrenalina gostosa de se assistir numa sala de cinema com aquele som estourando no seu ouvido. E eu adorei os xenomorfos desse filme, eu achei eles bem assustadores, do jeitinho que eles deveriam ser. A violência aqui também é deliciosa, a forma com que as mortes acontecem, e até mesmo mortes surpreendentes que eu não esperava. Eu ficava, não, esse personagem X vai sobreviver. E aí eles matam o personagem X e eu fiquei, eles tiveram realmente coragem de matar uma grávida? Como assim?
Eu dei spoiler, mas foda-se. Enfim, eu até agora tô indignado com essa morte. Acho que vocês também estão indignados com essa morte, mas esse filme é muito bom. Esse filme deu um up na franquia Alien e eu não vejo a hora de assistir Alien Earth, que vai ser a série desse universo Alien. Eu amo esse universo. Por mim, eu fazia vídeo de todos os filmes. Eu até fiz roteiro de Prometheus pra postar em outubro, só que eu não consegui, porque foi tanta coisa acontecendo em outubro ao mesmo tempo. Mas o roteiro de Prometheus tá pronto, algum dia esse vídeo sai. Mas é isso, eu adoro esse filme, Alien Romulus. Muito bom. Agora, em segundo lugar, fica A Substância, que assim, em poucas palavras, o filme do ano. Só se falava de A Substância quando ele foi lançado. Aí chegou pra digital, só se falava novamente de A Substância. Então assim, é um filme que todo mundo falava, é um filme que todo mundo enalteceu a Su, mesmo ela estando errado o filme inteiro. Ainda assim, muita gente enalteceu ela. E assim, Elizabeth, tadinha, né, sofreu nas mãos da Su. Ela foi uma sanguessuga doida que queria arrancar a vida da Elizabeth. Mas paciência, né, ela escolheu ali aproveitar a substância e quem acabou se aproveitando dela foi a própria substância, que foi a Su, no caso. Então é muito doido esse filme. E eu adoro a forma com que ele critica a nossa obsessão estética em ser perfeitos, a nossa obsessão com o etarismo. Então, eu tô envelhecendo, vou pôr botox, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Então ele traz essa crítica muito enraizada. É um terror corporal que tá misturado com o terror psicológico. E como eu disse um pouco antes nessa lista, eu amo terror corporal. E juntar terror corporal com terror psicológico é um masterpiece, sabe? Tipo, tem 3 filmes nessa lista que tem terror corporal e os 3 estão aqui no Melhores do Ano, pra você ver o quão dá certo colocar terror corporal em filmes assim. Pra mim, A Substância é um filme perturbador. Pra mim, A Substância tem performances incríveis da Demi Moore e também da Margaret Qualley. Gente, divas, donas do terror esse ano. Eu ainda tô com a ideia quentinha aqui na minha cabeça pra fazer um vídeo pras redes sociais, pro TikTok, de melhores protagonistas desse ano. Vocês duas, queridas, dividiriam ali o top 1 ou 2, porque vocês são muito boas. Então, assim, A Substância é um filmaço. A Substância merece estar nessa posição da lista. Merece estar em 1, na verdade, porque é muito bom, mas eu guardei no meu coração um espaço pro 1 por conta de um motivo específico. E eu quero chegar agora na primeira posição pra falar pra vocês que eu coloquei Sorria 2. E eu tenho uma justificativa pra Sorria 2 estar aqui. Eu tenho várias justificativas pra Sorria 2 estar aqui, na verdade. Primeiro, performance da Naomi Scott. O que foi aquilo? O que foi aquilo? Uma das melhores performances de um filme de terror desse ano. A tadinha, interpretando a Sky Riley, sofreu do início ao fim do filme. Ela não teve 1 segundo de paz. Tipo assim, ela não teve 1 minuto pra investigar, pra fazer alguma coisa. Ela sempre tava com medo, ela sempre tava aflita, ela sempre tava se escondendo. Gente, eu entendo lá em A Substância que a Elizabeth sofreu pra caramba. Depois ela virou até um monstro, né? Elizabeth Shue, que eu adoro esse monstro. Mas a Sky Riley sofreu do início ao fim. A Elizabeth ainda teve um momento de felicidade no início. A Sky quase nem isso teve, ela já tava sofrendo mentalmente. Então assim, tadinha. E assim, nesse segundo filme, o sorriso, né, a maldição, tava ainda mais maldoso, porque ele tava atormentando ela de uma forma que ele tava criando uma realidade paralela na cabeça dela. Ela tava achando que ela tava no controle, só que ela não tava. Então, quanto mais a gente achava que a gente tava vendo a vida dela rolar, mais a gente percebia que, na verdade, o sorriso tava manipulando tudo. E eu fiquei, meu filho, eu não deixei ela nem viver um pouco. Você já queria acabar com a vida dela? Ó, são muitos traumas nesse filme, são muitas coisas acontecendo. E assim, não é só a performance da Naomi, e também a história que tá muito redondinha e muito gostosa de ser vista, porque uma protagonista num filme de terror sofrer do início ao fim é o suprassumo de um filme bom de terror, né? Mas as músicas se encaixam tão bem com esse filme, as coreografias. Gente, eu enalteci Sky Riley. Ela é uma artista fictícia de um filme. E eu estou, assim, obcecado nas músicas, eu estou obcecado nas performances. Eu gostaria de assistir um show da Sky Riley, e eu sei que eu não posso, porque ela não existe. Então são muitos sentimentos. Eu fiquei realmente fissurado nas músicas. Doctor, I gave a new brain, ou like blood or white. Gente, eu estou viciado. I must stop, gonna run around. Um EP maravilhoso, só tem música boa. E as performances, a de New Brain é maravilhosa, gente. Ai, 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 ai. O filme entrou na minha lista em primeiro lugar porque foi um combo de tudo bom num único filme. Figurinos também perfeitos. 10 de 10. Olha, a maquiagem de A Substância quase fez ele entrar no primeiro, porque, gente, a maquiagem daquele filme é insuperável. Não tem uma coisa tão boa em maquiagem quanto foi o de A Substância. Mas, Sorria 2 entrou aqui nesse ponto porque teve coreografia e teve músicas boas. Como eu poderia colocar ele em segundo? Na verdade, como eu posso colocar a Substância em segundo? Como eu posso colocar ele em Romulus em terceiro? Todos esses 3 pra mim são primeiro lugar. Só pra deixar claro isso novamente pra vocês. Não tenho filho preferido. Esses 3 são os meus filhos preferidos e acabou. Era isso que eu tinha pra falar. Gostaram da minha listinha? Concordo com ela? Qual o seu filme favorito desse ano? Qual o seu top 10 filmes favoritos? Coloca tudo nos comentários que eu quero muito saber. Eu amei fazer essa listinha de filmes de terror. Tava muito querendo fazer essa lista rápido pra entregar pra vocês aí, pra vocês até final do ano assistirem todos eles, se não assistiram. Mas me conta qual desses você assistiu.
assistiu? Qual desses não assistiu? Você vai assistir? Coloca tudo nos comentários, deixa o like que é importante e se inscreve aqui para próximos conteúdos e séries de filmes. Eu fico por aqui, grande beijo e tchau, gente!